Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal e eu tenho certeza que esse vídeo de alguma maneira irá contribuir aí para os seus estudos preparatórios para os próximos concursos, tá? Então, como prometido, desta vez estaremos falando aí do que nós podemos esperar, né, para este novo concurso para perito criminal da área de engenharia mecânica, para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse concurso que há muito tempo tem sido aguardado aí pelos estudantes, né? Muitos alunos têm nos perguntado se a gente preparou algum material específico para esta prova. E eu estava explicando o seguinte, que é difícil a gente preparar um material específico, né, baseado nas provas anteriores, para esses concursos esporádicos, como foi esse concurso da Polícia Civil. Para você ter ideia, vamos aqui analisar a primeira prova, que foi realizada lá em 2008, e depois nós tivemos uma prova só no ano de 2013, e desde então nós não tivemos mais concursos da Polícia Civil para este cargo. Então veja só, lá em 2008 a banca organizadora foi a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é a mesma banca que estará organizando este concurso agora. Já no ano de 2013 foi uma outra banca, né? Foi a IBFC. Então veja, a gente, no caso teríamos muito pouco material para que pudéssemos ali explorar o conteúdo, tá? Então fica realmente muito difícil a gente conseguir montar um material específico. E vale aqui uma observação. Vamos aqui passar pelas questões, tá? Para você ver como que foi, como que a FGV cobrou os assuntos ali dos alunos. Eu digo o seguinte, que a FGV, em termos de cobrança de questões, ela é muito, como que eu posso adjetivá-la, né? Ela é muito chata, né? Ela fornece um caminhão de informações para você e às vezes você nem precisa utilizar aquele monte de informações. Lá em 2008 ela cobrou apenas 40 questões aí da parte específica, mais questões muito puxadas, tá? Já ali a IBFC, ela cobrou ali, foram 70 questões, mais questões bem mais conceituais, né? Não tão rebuscadas quanto a FGV. Mas a gente vai ver isso aqui analisando essas duas provas, tá? De 2008, FGV, e a de 2013, a IBFC, beleza? Mas já de início eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, é de suma importância para o crescimento do canal e também é um indicativo que você demonstra ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e por conta disso ele continua te recomendando aí os nossos vídeos, beleza? Aqueles vídeos que nós subimos no canal. E também é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a análise, né? A verificação das questões. Então, temos aí a primeira questão, tá? A questão aqui de número 21, conhecimentos específicos, e a FGV já começa aí com termodinâmica, né? Eu não sei o porquê, mas as provas normalmente aí de engenharia dos concursos, falando de engenharia mecânica, né, elas começam com questões de termodinâmica, né? Em sua grande parte, né? Então temos aí a questão de termodinâmica. Vale aqui ressaltar que essa prova ela foi distribuída da seguinte maneira, tá? Termodinâmica foram cobradas 7 questões, transferência de calor 4, resistência dos materiais 10, materiais de construção 6 questões, elemento de máquinas, né, 1 questão apenas, mecânica dos fluidos 5, máquinas de fluxos 2 questões, automação industrial 1 questão, parte de legislação 1 questão, ensaios 1 questão e vibrações mecânicas 2 questões, tá? Então vamos passar aqui pelas questões e a gente vai vendo aqui como que a FGV vai cobrando esses assuntos aí dos alunos. Então temos aqui a questão de número 21, a questão de termodinâmica, tá? A parte conceitual ali, onde ele faz 3 assertivas, você tem que indicar ali quais ou qual está incorreta e as demais se estão incorretas ou não. Questão de número 22, já temos aí uma questão de transferência de calor, né? Você veja aí que ele te dá um caminhão já de informações
e você precisa ali chegar à equação de acordo com o que ele está pedindo, né? A questão de número 23 já é uma questão também de transferência de calor, né? Onde ele está pedindo ali a taxa de transferência de calor e também a potência fornecida através desse eixo. Então ele traz uma situação para você, te dá algumas informações e pede para que você determine ali, nesse caso, né? Nesse caso, ele está pedindo ali a transferência de calor e a potência fornecida, tá? A questão de número 24, mais uma questão aí de transferência de calor. E essa questão aqui é bem interessante, depois eu vou fazer com vocês, né? Porque ele te dá algumas informações, fala o teste 1, né? O teste 2, te dá ali a temperatura, no caso ali, no caso, o coeficiente de expansão térmica linear, né? Para as temperaturas de 0 a 100 e também te dá ali o calor específico, né? E interessante o seguinte, né, que ele pede, na verdade, referente a uma temperatura que está entre essas temperaturas, né, de 0 a 100, né? Então ele quer o calor específico de acordo com que as informações que ele te deu aí. Aí você vai utilizar um recurso matemático que obviamente você só vai ver isso na engenharia, que é o que a gente chama de interpolação, tá? Então você vai ter que interpolar esses valores aí para conseguir chegar ao calor específico, beleza? Questão de número 25, temos mais uma questão aí também de transferência de calor e traz uma situação também. A FGV trabalha muito com isso, né? Traz uma determinada situação, você veja que os textos são longos, os textos são cansativos e talvez isso, sem contar que você normalmente já veio de uma prova anterior, né, de português ali, né, questões de português que também já vão requerer ali bastante atenção do candidato. E como se não bastasse, você chega na parte específica, mais texto, né? Então é bem cansativo as provas da FGV. Aí na questão de número 26, a gente retoma aqui a parte de termodinâmica, a gente vai ter agora uma sequência de questões de termodinâmica. Especificamente aqui a gente já começa a entrar ali na parte de refrigeração, né? Então ele quer ali quer que você determine o custo, né, de eletricidade dentro dessa determinada situação. A questão de número 27, né, mais uma questão aí de termodinâmica, também falando ali sobre parte conceitual, né? Então ele quer saber ali se você sabe distinguir, né, a lei zero da termodinâmica, primeira lei, segunda lei, né? A parte ali da teoria sobre a conservação de energia, conservação de massa. Então é isso que ele quer saber. Questão de número 28, mais uma questão aí da parte ali já de refrigeração de termodinâmica. A questão de número 29, mais uma questão aí de termodinâmica, já falando ali sobre parte de ciclos, né, ciclos de potência, né, novamente a FGV cobrando se você detém os conceitos, né, ali dos ciclos termodinâmicos, e ao final você vai assinalar as alternativas corretas e incorretas. Já na questão de número 30, temos novamente uma questão aí de termodinâmica, né, e ele te dá uma tabela aí para que dessa tabela você retire as informações, né, e realize seus cálculos e você chegue ali ao consumo de energia elétrica mensal, né? Questão de número 31 já é uma questão que a gente pode classificar aí como resistência dos materiais. Você veja que ele te fornece uma gama de informações, né? E ele vai estar pedindo aí para você determinar, né, o esforço de tração, né, que está sendo desenvolvida ali e a que temperatura isso vai estar ocorrendo, né? Você veja que são muitas informações, né, que a FGV fornece ao aluno, né? A questão de número 32 também, mais uma questão aí que ela te fornece uma gama de informações, mas uma questão clássica de resistência dos materiais, né? Que será ali, nesse caso, a variação que você vai ter do comprimento, nesse caso aí, que a gente faz com barras, mas aqui o conceito é o mesmo que você vai aplicar aqui, no caso ele está considerando aí os trilhos de uma ferrovia, né? E esse, dependendo ali
da variação de temperatura, você vai ter uma dilatação ou uma contração, né, desses trilhos. Ele quer saber justamente isso, né? Qual será ali a medida, né, por conta dessa variação, desse ΔT, essa variação de temperatura, que estará ocorrendo aí nesses trilhos, tá? Essa é a questão de número 32, né? A questão de número 33, mais uma vez aqui, a questão de resistência dos materiais, né? Ele traz uma gama aí de informações para que você consiga resolver também esta situação, né? A questão de número 34, novamente aí, questão de resistência dos materiais, né? E novamente, né, você veja que é impressionante como a FGV, né, ela faz com que a prova seja cansativa. Então, só na prova dela já é uma peneira muito grande, tá? Muito considerável aí para os candidatos, tá? A questão de número 35, inclusive, a gente já resolveu essa questão aqui no canal, fazendo ali o passo a passo, né, da resolução dela, inclusive mostrando aí atalhos que você poderia seguir para resolver esse tipo de questão. Por isso que inclusive eu deixei aqui marcadinho de amarelo, porque a gente já resolveu essa questão no canal, tá? A questão de número 36, mais uma questão aí de resistência dos materiais, dessa vez a gente entrando aí já na parte ali de círculo de Mohr, né, estado plano de tensões, tá bom? Onde ele pede para a gente determinar ali a tensão normal máxima e a tensão cisalhante máxima, né? Você retirando aí os dados do estado plano de tensões, aplicando na equação, pronto, matou a questão, vai embora, tá? Obviamente você precisaria lembrar aqui da fórmula. Questão de número 37, temos aí mais uma questão de resistência dos materiais. Você veja que todos os enunciados das questões são longos, são cansativos, então não basta apenas você conhecer uma determinada fórmula para poder aplicar ali e matar a questão. De fato, você precisa ler, né, a questão toda para saber se aquela informação vai ser útil ou não para a resolução da questão. A questão de número 38, já temos aí uma questão que a gente classifica aí como materiais de construção, né? Que é justamente falando ali da influência do tipo de resfriamento que você submete ao material durante os tratamentos térmicos, né? Então, questão de número 38. A questão de número 39, uma questão que a gente pode classificar como elemento de máquinas. Já a questão de número 40 é uma questão que a gente pode classificar aí como resistência dos materiais. Você veja que ele oferece aí uma tabelinha, né, com informações diversas de propriedades mecânicas. Então, ele vem aí trazendo uma opção de informações, né? Questão de número 41, mais uma questão que a gente pode classificar como resistência dos materiais, tá? Questão de número 42 é uma questão que a gente pode classificar aqui como materiais de construção, né? Apesar que esse assunto a gente também vê em resistência dos materiais, que são o comportamento dos materiais. Então ele oferece ali diversos comportamentos de materiais de acordo com a tensão e também com a deformação específica, e pede para a gente classificar estes materiais, tá? Então aí você tem um material elástico linear, plástico acentuado, pseudoplástico, elastoplástico ideal, elastoplástico, né? A gente pode até fazer uma relação ali com o que a gente vê lá dentro de mecânica dos fluidos, tá bom? Aí prosseguindo, pessoal, a questão de número 43, a gente tem aqui uma questão que a gente entra em mecânica dos fluidos, né? Inclusive ele cita isso, né? Com base nos conhecimentos básicos, né, da mecânica dos fluidos, tá? A questão de número 44, novamente aí a gente inserido dentro de mecânica dos fluidos, né? A gente tem uma tubulação ali com uma velocidade inicial e essa tubulação ela vai recebendo ali reduções ao longo, né, do seu comprimento até que ela chega ali a um diâmetro 3, né, que é o diâmetro final dessa tubulação, com uma velocidade 3. Ele pede para a gente determinar essa velocidade ali no final, tá?
Então a questão de número 45 também já é uma questão que a gente resolveu no canal, tá? Uma questão aí de termodinâmica, onde ele oferece também uma gama de informações aí para a gente resolver. E também temos aí uma questão que você não usa todas as informações que ele te dá, tá? Inclusive dá uma conferida aqui no canal, lá na playlist de termodinâmica, que está a resolução dessa questão passo a passo. A questão de número 46, temos aí uma questão de mecânica dos fluidos, né? Ele te oferece ali algumas informações e você tem que chegar a esta equação. A questão de número 47, mais uma questão aí de mecânica dos fluidos, né? Onde ele te oferece ali uma gama de informações, já falando da parte de bocais, né? Quando a gente começa a estudar ali bocais. A questão de número 48, temos uma questão aí de materiais de construção, né? Falando ali sobre o tratamento térmico, né? Ou tratamentos térmicos que visam ali aumentar o percentual de carbono, né? Então, que tratamento é este? Bem, questão de número 49, já temos aí uma questão também de mecânica dos fluidos. E eu fico cada dia mais impressionado com a FGV, como ela tem a capacidade de colocar textos gigantescos, né, para uma questão. Parece que é intenção de fato de derrubar os candidatos, porque são muito cansativas. Só em você olhar você já vê que é cansativa a prova, né? Então isso abala muito psicologicamente os alunos. Então, questão de número 50, mais uma questão de materiais de construção. Novamente a FGV cobrando partes conceituais ali de tratamentos térmicos. Questão de número 51, mais uma questão de materiais de construção, novamente tratamentos térmicos. Questão de número 52, já entramos aí na parte de máquinas de fluxos, né? Conceitos relacionados ali à disciplina de máquinas de fluxos. Questão de número 53, já temos aí uma questão que a gente classifica ou vê este assunto dentro de automação industrial. Questão de número 54, a parte de legislação, questão bem tranquila, tá? Questão de número 55, parte de ensaios, né? Então ele vai trazer ali o enunciado falando sobre ensaios destrutivos, né? E diz o seguinte, que são ensaios que deixam algum sinal de peça ou corpo de prova submetido ao ensaio, mesmo que estes não fiquem inutilizados, né? Isso acontece lá no ensaio, por exemplo, de dureza. Assinale a alternativa que indique um ensaio que não é caracterizado como destrutivo, né? Então ele quer o único ensaio aí que não é destrutivo. Bem, há uma divergência, tá, em algumas literaturas sobre o ensaio de dureza. Alguns autores classificam o ensaio de dureza como destrutivo e outros classificam como não, tá bom? Mas aí se você observar aí, dentre os ensaios citados, né, a gente pode trabalhar por eliminação, se você ficar nessa dúvida. Por exemplo, o ensaio de partículas magnéticas, ele não é um ensaio destrutivo. Então, nesse contexto aqui, a FGV está considerando que o ensaio de dureza Brinell é um ensaio destrutivo, tá? Então, olha só, pessoal. Questão de número 56, temos aí uma questão de vibração mecânica, assim também como a questão de número 57, tá? A questão aí de vibração mecânica. Questão de número 58, novamente retomamos aqui máquinas de fluxos, e as questões de número 59 e 60 estão nessa página aqui, questões de resistência dos materiais, tá? Onde ele está te dando ali uma viga em balanço, ou que a gente conhece também por viga engastada, tá? Tem um carregamento até a metade dela, um carregamento uniformemente distribuído. Também está acontecendo ali ao final desse carregamento já um momento, né? Então ele está pedindo para a gente determinar ali os diagramas de esforço cortante, de momento fletor, né? E aqui na questão de número 60, olha o tamanho desse texto, né? E pedindo para a gente aqui determinar o comportamento, né, deste material aqui, tá? Então olha o tamanho desse texto, como que isso é cansativo, né? Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a prova de 2008 organizada pela FGV.
Agora a gente vai lá dar um pulinho lá na prova de 2013, que foi a última prova, organizada pela IBFC. Então vamos lá, rapidinho para a prova. Quero que você veja aqui como que a IBFC cobrou essa prova. A prova muito mais agradável, né? Muito mais tranquila de ser realizada do que essa prova da FGV, tá? Foram questões, o número de questões foi bem maior, porém, né, ela foi muito mais tranquila na hora da cobrança, até na hora do texto, né, da questão. Então vejamos aqui, por exemplo, a questão de número 31 já é uma questão tratando aqui sobre tubulação industrial, né? Então, cobrando aí conceitos também, mas bem tranquila. Questão de número 32, elemento de máquinas, especificamente parte de freios, né? Questão de número 33, parte de eletricidade. Você veja que até a configuração da questão é bem pequena, né, em relação à FGV. Então ele cobra o conceito e pergunta se você sabe, só isso, né? Não fica enchendo linguiça não, vai direto ao ponto. Questão de número 34, transferência de calor, falando especificamente sobre climatização. Questão de número 35, temos aqui mecânica dos fluidos, te fornece os dados ali, questão também bem tranquila, tem que fazer uma conversão ali, mas questão bem tranquila, né? A questão de número 36, resistência dos materiais, se você determinar ali a tensão de cisalhamento, né? Questão de número 37, termodinâmica em máquinas térmicas. Questão de número 38, aí já entramos aí também novamente em eletricidade. Questão de número 39, parte de transferência de calor, falando especificamente sobre trocadores de calor, ele perguntando qual é esse tipo de trocador de calor que aí está, né, para você identificá-lo. Questão de número 40, temos aí uma questão de elemento de máquinas, né? Ele traz para a gente aí um compressor e ele está trazendo uma determinada situação, ele está analisando, né? Quer que você analise a situação, o que estará acontecendo, mas também bem tranquila se compararmos a FGV. Questão de número 41, temos aí uma questão novamente de eletricidade, né? Questão também bem tranquila aí, perguntando se você conhece, né, a definição de alguns conceitos da eletricidade, né? Questão de número 42, temos aí uma questão de resistência dos materiais, né? Ele traz uma determinada situação ali. Então, você tem que trazer, né? Você tem que chegar a uma equação para que você consiga aí determinar, né, os valores pedidos. Bem, questão de número 43, temos aí uma questão de termodinâmica e máquinas térmicas, né, falando sobre ciclos. Questão de número 44, máquinas de fluxos, especificamente sobre compressores. Questão de número 45, eletricidade, novamente. Questão de número 46, termodinâmica, assim também como a questão de número 47, né? Falando aqui sobre um ciclo ideal, também é visto dentro de termodinâmica, né? Questão bem tranquila, ele está te dando o componente e o processo, né? Então você mata essa questão tranquilamente, sem maiores dificuldades, né? Qual o ciclo que possui a bomba, caldeira, turbina e condensador? Bem, você não pode errar uma questão dessa, né? Questão aqui de número 48, né? Temos aí também falando sobre o biodiesel. Questão de número 49, novamente transferência de calor, também questão dada aí, você não pode errar esse tipo de questão, né? Então, qual o mecanismo, né? No caso de transferência de calor, que acontece nos líquidos e nos gases, né? Então, você não pode errar esse tipo de questão. Questão de número 50, né? Falando ali novamente sobre tubulação industrial. Então veja, né, que essa banca ela foi muito mais tranquila, né, na cobrança do conteúdo dos alunos em relação à FGV. Jamais a FGV faria cobraria um assunto, por exemplo, de transferência de calor dessa maneira, né? Ela procuraria um método, né, de encorpar a coisa para poder realmente fazer ali
o aluno errar. Questão de número 51, temos aí eletricidade, falando sobre circuitos elétricos. Questão de número 52, termodinâmica, falando ali sobre as turbinas, né, os componentes das turbinas. A questão de número 53, temos aí elementos de máquinas, falando sobre parte de transmissões ou de transmissão. Tá? Questão de número 54, retomamos aí a parte de tubulação industrial, falando sobre acessórios. Olha só como que a prova vem bem tranquila, né? Ela te dá a figura e aí pede para você indicar que figura é essa, né? Bem, questão de número 55, temos aí uma questão de termodinâmica. A questão de número 56, temos aí novamente termodinâmica falando sobre ciclos termodinâmicos. Questão de número 57, dinâmica veicular. A questão de número 58, novamente retomamos aqui transferência de calor. A questão de número 59, termodinâmica, falando ali sobre turbinas a gás. Pessoal, eu estou acelerando aqui para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Questão de número 60, temos aí a parte de termodinâmica falando sobre motores. A questão de número 61, temos aí novamente termodinâmica falando especificamente sobre o ciclo de Brighton. A questão de número 62, novamente questão de termodinâmica. Veja que termodinâmica sempre é muito cobrada, né, nas provas. Questão de número 63, resistência dos materiais. Né, ele traz uma determinada situação e pede para você ali analisar e marcar a alternativa correta. E questão de número 64, olha como que a banca é boazinha, né? Então é muito interessante como que ela cobra, como que essa banca cobrou aí o conteúdo dos alunos, né? Quando é que a FGV faria isso por você? Jamais, né? A FGV não é aquele tipo de banca boazinha, não. Pelo contrário. A questão de número 65, temos aí mais uma questão de termodinâmica. A questão de número 66, temos aí questão de segurança do trabalho. Questão de número 67, termodinâmica, também princípios termodinâmicos, né? Questão de número 68, mecânica dos fluidos, né? Ele está te dando ali uma informação e pedindo para que você determine ou indique, né, a que conceito, né, ou a que número, né, esse conceito diz respeito, né? Bem, também bem tranquila também. Questão de número 69, ele fala ali sobre termodinâmica, falando especificamente sobre motor a diesel. Questão de número 70, a gente já resolveu ela no canal, tá? Questão aí sobre mecânica dos fluidos, tá bom? Sobre o princípio ali da prensa hidráulica. Questão de número 71, sobre materiais de construção. Olha aqui, ele trouxe a micrografia de dois materiais, né? A amostra A e a amostra B, e pede para a gente aqui marcar a alternativa correta sobre afirmações que ele vai fazer, né, sobre estes dois materiais. Questão de número 72, temos aí, né, mais uma questão aí sobre ensaio de tração. Lembrando que esse assunto a gente vê em materiais de construção, também em resistência dos materiais, tá? Então são assuntos que se relacionam aí com diversas matérias, tá bom? Então temos aí, né, ele falando aí sobre o ensaio que está acontecendo, né? Só que aqui, se você observar, ele não está te dando gráfico tensão versus deformação, ele está te dando força versus alongamento, tá? Então bastante cuidado aí na hora de interpretar o gráfico, tá? A questão de número 73, ele prossegue aqui. A questão de número 74 também, tá? Assuntos cobrados dentro da parte ali de ensaios. Questão de número 75, resistência dos materiais. A questão de número 76, a gente retoma ou retorna aqui a parte de ensaios. Questão de número 77, materiais de construção. Agora a gente vem com a bateria aí de assuntos que dizem respeito a materiais de construção, tá? Assim como a questão de número 78, falando ali sobre o ensaio de temperabilidade, né? Temperabilidade é a facilidade com que o material tem
de formar martensita por conta do tratamento térmico de têmpera, tá? A questão de número 79, mais uma questão aí de materiais de construção, tá? A questão de número 80, materiais de construção, falando ali sobre cristalografia, né? Ele quer que você indique ali o fator de empacotamento, né? Quer dizer, o número de célula unitária, fator de empacotamento atômico, né? E também o número de vizinhos mais próximos de um determinado átomo. No caso, ele está falando sobre uma estrutura cúbica de face centrada, tá? Isso aí dá para você matar decorando, isso você grava, né? Ali, por exemplo, se você souber o fator de empacotamento, você já matou ali 3 alternativas. Pronto, né? Matou 3 alternativas. E depois, se você também souber o número de vizinhos próximos, matou a questão, tá? Então, é assim que faz. Questão de número 81, mais uma questão aí de materiais de construção, analisando aqui um diagrama binário também, tá? Questão de número 82, que não podia faltar, o diagrama ferro-carbono, né? Onde você vai ter que aplicar aqui a regra da alavanca para conseguir determinar o que ele quer, né? Ele está te dando ali os percentuais de fases, né? E perceba o seguinte, ó, ele fala o seguinte, que o teor de carbono desse aço, ele quer o teor de carbono, né? Ele te deu aqui, falou que esse aço ele tem 25% de perlita, né? Então ele quer que você determine aí o percentual desse carbono, desse aço carbono, né? Ele falou aqui que o percentual de ferrita é de 0%, tá? Então, aplicando a regra da alavanca, você chega ao resultado. Questão de número 83, temos aí mais uma questão de materiais de construção, assim como a questão de número 84. Aí a gente vem aqui para a questão de número 85, falando aí sobre a resistência dos materiais, né? Ele quer ali o momento de inércia dessa figura. A questão de número 86, nós temos aí um assunto sobre corrosão, que é um assunto que você estuda separadamente, mas vê também superficialmente lá dentro de materiais de construção, tá? Assim como a questão de número 87, a de 88 e também a de 89 e 90 falam sobre corrosão, tá bom? Então é uma disciplina que você tem que dar toda a atenção, porque é sempre cobrada aí nas provas de concursos da área mecânica, tá bom? Questão de número 91, temos aí segurança do trabalho. Já a questão de número 92, lubrificação industrial. Questão de número 93, retomamos aí, retornamos a segurança do trabalho, falando sobre as NRs, especificamente sobre a NR6. Questão de número 94, segurança do trabalho, novamente, agora sobre a NR de número 7. A questão de número 95, sobre lubrificantes, né, parte de lubrificação industrial, assim também como a questão de número 96. A questão de manutenção, né, falando sobre ali as técnicas usadas dentro da manutenção. Então, nós temos aí, por exemplo, a ferrografia, né? Essa questão aqui trata da ferrografia. Questão de número 98, temos aí novamente falando sobre lubrificação industrial. Questão de número 99, para finalizarmos segurança do trabalho, assim como a questão de número 100 sobre a NR12, tá? Então veja que essa prova aqui, que foi elaborada pela IBFC, ela foi muito mais bem tranquila do que a prova da FGV para período criminal de engenharia mecânica. Então, como essa prova, essa próxima prova, esse próximo concurso aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro está sendo elaborado pela FGV, a gente pode esperar uma prova muito pesada, tá? Eu não vou ser aqui desonesto com vocês, tá? Espere aí uma prova muito pesada, tá? Então, estude, se dedique, tá? Se você quiser estudar através do nosso material modo turbo mecânica, que são baseadas ali nas provas da Petrobras, primeiro link da descrição, tá? Conte com a gente aí. E eu quero que os nossos alunos sejam aprovados aí para este concurso, beleza? Galera, então tá aí um vídeo
fazendo um comparativo entre essas duas provas dos últimos 2 concursos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Posteriormente a gente vai trazer vídeos aqui com resoluções de questões dessas duas provas, tá bom? Para que a gente possa ajudar de alguma maneira a vocês aí a realizarem seus sonhos, beleza? Galera, olha só, não se esqueça, se você gostou deste vídeo, curte, comente, compartilhe com seus grupos de estudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Forte abraço e até a próxima!